Olá pessoal, eu sou o Lucas Paes, o apresentador do podcast O Jogo, e hoje eu trago ele, o dono da expressão, muito legal, muito saudável. Tenho o prazer de trabalhar com esse cara e hoje ele está aqui para passar um pouco de conhecimento da história dele e de um esporte que vem numa crescente muito boa. É o Hyrox, né? Então vamos falar com o professor Gurgel. Gurgel, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempinho para estar aqui conosco, para falar um pouco sobre a sua trajetória dentro da educação física, para falarmos sobre essa imersão ao Hyrox, né, que está super em alta. Então, obrigado, tá? Queria que você falasse um pouquinho de você, para a galera já conhecer o Gurgel, saber quem é o Gurgel. Então, vamos lá. É bom a gente contar a nossa história, é bom porque de alguma forma a gente pode incentivar outras pessoas e também motivar que outras pessoas sigam, né, um pouco a sua trajetória. E eu gosto disso, você sabe, né? Eu sou comunicativo, falo bastante. E ter essa oportunidade, receber o convite, fiquei bem feliz. Um lugar bonitão aqui, né, cara? Da hora, né? Muito legal. Ninguém diz, né? Que você ainda é apresentador, não sabia não. Tava escolhendo o jogo. Gostou? É a graça, tá? Então, assim, eu sou formado em Educação Física. Eu vou falar rapidamente, o currículo sem arrogância é um pouco grande, né? Extenso. Eu me formei pela UFRJ, fiz a licenciatura, o bacharel. Depois fiz uma pós-graduação em treinamento de força, um mestrado em fisiologia e atualmente faço doutorado na parte de desempenho humano, estudando Hyrox também, né? Eu trabalhei praticamente 13 anos com formação de professores em CrossFit, em cross-training, dando aula, até que surge a possibilidade do Hyrox, né? Sim. Eu fui policial militar, cara, concursado de 2010. Na verdade, eu entrei em 2010, fiz um curso operacional, que era do Batalhão de Ações com Cães, e fiquei até final de 2016 lá. Depois eu fui professor do município, do Rio de Janeiro, como professor de escola, normal. Sim. E recentemente eu fiquei 3 anos como oficial temporário da aeronáutica. Só que eu queria chegar e tentar mudar a vida de pessoas antes mesmo de acontecer o problema. Entende? Muitas vezes a gente consegue, através da atividade física, fazer com que ele faça uma prevenção. Ou uma prevenção de Se uma antecipar o problema, né? E aí, desde doenças metabólicas, tá? Até a questão de você prevenir lesões. Se eu trabalho um treino de força ou um trabalho específico para um corredor, eu estou fazendo com que ele diminua a chance de ter uma incidência de algum tipo de lesão. Então isso tudo para mim me atraía demais na educação física. Sim. Tanto que eu fiquei muito pouco tempo numa sala de musculação. A quantidade de pessoas que chegam lá hoje depressivas e saem de lá felizes, falam assim, cara, você não tem ideia do bem que você está me fazendo, estão treinando com vocês. Não é porque eu sou legal, não, cara, é atividade física. E a gente pode promover isso, né? Como que foi essa transição do município, né, escola, para formar treinadores, né, vamos dizer assim, porque escola, o público acredito eu, crianças. Sim, correto? crianças. Você chegou a dar aula para crianças. Primeiro ano, nono ano de E como que você, tipo, pô, esse campo aqui para mim não dá certo, eu vou mudar, eu vou para formar treinadores. Como que você fez essa transição e como que foi formar pessoas, né, treinadores? Acredito eu que você já estava por dentro do CROI, já tinha aquele conhecimento para poder fazer isso. E como que foi chegar nesse ponto, né? Sair de uma parte e começar outra, no caso. Encerrar uma parte e começar outra. Por crianças, minhas filhas, mentira. Mas mais de 300 crianças, a gente começa a repensar se a gente gosta de criança, de verdade, né? A gente gosta. Calma, gente. Tá? Calma. E aí eu vi que não era isso, tá? Então, em algum momento da sua vida, a gente vai tendo altos e baixos no que você gostaria, ou se você gostaria de algo mais previsível ou não. E isso, todo mundo passa por isso, né? Até o momento que você fala assim, não, cara, eu não quero isso pra mim, porque mesmo eu tendo uma previsibilidade de grana, não é o que eu sinto prazer, o que me dá... Eu filtrando, né, a palavra tesão pra... Não sei se pode no podcast. Fica muito sexual. A gente não tem, assim, não me dava aquele... Pô, chegava domingo à noite, eu tava meio deprimido, porque eu falava assim, caraca, amanhã começa tudo de novo. Eu falei, só eu posso mudar essa realidade, porque o restante vai continuar igual. Sim. Agora vamos para uma área que você gosta bastante, né? Vamos falar do Hyrox. Sim. Como o Gurgel chegou ao Hyrox? Algoritmo do Instagram. Algoritmo do Instagram, cara. Eu tenho que ser sincero. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que sou antenada a nível, vamos dizer assim, comercialmente falando. Eu gosto de estudar. Ao invés de a gente criar bloqueios e preconceitos com coisas novas,
Se eu vejo algo diferente, eu vou entender aquilo. Eu acho que até para você fazer uma crítica ou falar mal de algo, você tem que conhecer. Sim. E aí tá um grande problema na nossa área, em todas as áreas, né, do ser humano. Mas eu gosto, para falar mal de algo, conhecer antes. Em 2014, meio de 2014, apareceu para mim uma corrida alucinante que eu achava. Eu brincava que parecia uma Bravos Race indoor, né? Uma corrida com obstáculos indoor, apareceu no Instagram para mim. E eu falei assim, pô, maneiro isso. Aí eu comecei a me aprofundar. Isso era junho ou julho de 2024. E vi com uma galera de São Paulo, fiquei sábado domingo diretão lá, e aí me especializei, vi o que eles falavam, porque eu já tinha estudado, já estava fazendo os cursos que a Hyrox oferecia, porque eu queria... Cara, eu foco em alguma coisa, falo assim, deixa eu dar uma estudada. Aí via como tava movimentando, aí troquei ideia com os caras que estavam lá, que na época era o Guilherme, o Gui e o Cadu. O Guilherme hoje é o diretor de provas da Hyrox aqui no Brasil, né? E o Cadu é o principal atleta nosso brasileiro a nível de competição, que traz os melhores resultados. Então, fiquei trocando muito com eles, muito. O que eu fiz? Em março, eu já estava trazendo o curso pro Rio, tá? O curso pro Rio. Me afiliei. Se você se afilia como pessoa física, na época eu não tinha Brook Recreio. Propaganda Brook Recreio, a única no estado do Rio, ainda. Pode fazer mexendo, não pode? Pode. Não dá maluco, vou fazer. Editora. Não corta essa parte não que eu vou escutar essa meleca toda. Aí eu fui o quê? Primeiro brasileiro, aí pro site da Hyrox como Performance Coach. Entrava lá, América do Sul, Brasil, quem é afiliado como pessoa física. Só tinha minha fotinho lá, assim. E aí o que aconteceu? Abriu portas. Sim. Abriu portas por quê? Porque aí a Hyrox queria um gerente de uma ação, quase que uma ação de marketing, onde ia andar 2025 inteiro em todas as academias, ou na maior parte das academias no Rio de Janeiro. Fiz um teste, dando uma aula, ele viu minha aula, foi até na Brook Barra, ele gostou e falou assim, tá contratado. E aí eu virei um funcionário da Hyrox e fiquei como gerente do PFT, que é o Physical Fitness Test. A ideia era que em setembro a gente tivesse a primeira prova da América do Sul, a primeira prova do Brasil e América do Sul, acontecendo, que era em setembro em São Paulo. E quando eu estudei o percurso, falei, cara, já existe há 8 anos o Hyrox lá fora. Tá chegando pra gente agora, mas já existe há 8 anos. Já é um esporte que tá no mercado há um tempo. Já tava testado, cara. E o padrão foi o mesmo do CrossFit. Demorou quase 7 a 10 anos a chegar no Brasil. Entende? O Hyrox aconteceu a mesma coisa. A diferença é que um nasceu na América, nos Estados Unidos, outro nasceu na Europa, na Alemanha. Mas a curva é igual. Sim. Agora, essa questão do Hyrox, né? É uma modalidade que vem crescendo cada vez mais. E qual é a sua indicação para as pessoas que estão buscando essa atividade? Tem alguma restrição? Qualquer um pode fazer? É indicado para pessoas acima do peso? Adaptações dentro do esporte? Como que funciona o Hyrox? E o que você pode falar sobre para a galera que está buscando agora esse treinamento? O Hyrox é muito saudável, muito divertido. Cara, a gente tem que diferenciar. É bem importante, né, essa parte, porque eu preciso diferenciar o Hyrox aulas regulares, dia a dia, e o Hyrox modelo esporte. Sim. Tá? Eu tenho que diferenciar, porque senão a gente começa a criar um medo nas pessoas, igual aconteceu muito no CrossFit. Então deixa eu seguir só uma linha. Primeiro, CrossFit e Hyrox são coisas diferentes. Sim. Por quê? Quando a gente fala assim, é tipo um CrossFit, depende do ponto de vista. Mas tem um movimento que existe no CrossFit, tá? O movimento, para começar, o movimento não é do cross. Por exemplo, o wall ball. O que é o wall ball? É eu pegar uma medicine ball, uma bola, com pesos variados, eu agachar e jogar ela no alvo. Sim. Wall ball, show de bola. Isso existe no CrossFit e existe no Hyrox. A wall ball é do CrossFit? Não, pô. É um agachamento com desenvolvimento. Se tiver que ser de alguma coisa, algum movimento, é da educação física, tá? Sim. Esse é o primeiro ponto. A grande questão que diferencia e atrai, de repente, adeptos é que a gente tira os elementos mais complexos que existem no cross, para começar. Ginástica, por exemplo, é um deles. Movimentos ginásticos. Sim. Muita gente fala do LPO, mas o movimento ginástico, ele tem uma curva de aprendizagem muito mais dificultosa para o aluno do que o LPO. Do que o LPO, Com cara. certeza. Porque o LPO, as adaptações, talvez,
é só sobrecarga. Então eu posso fazer um LPO com PVC, entende? Como que você adapta um bar muscle up, que é você subir para cima da barra? Tem como? Tem, vou baixar, mas numa aula regular é muito difícil. Com certeza. Tem gente que demora 6 meses para aprender um double under, um duplo de corda. Sim. Ficar de cabeça para baixo. Não tô dizendo que isso é ruim, não. Eu gosto, eu faço também, tá? Só que a gente tem que pensar em modelos de mercado. Então, eu tirando os movimentos complexos, que existe uma curva de aprendizagem muito demorada, eu consigo atrair um público que fala assim, cara, eu faço na primeira aula tudo o que eles me propõem. Não é todo mundo que gosta de um desafio de esperar 6 meses, 8 meses para aprimorar um movimento. Uhum. Então, eu acabo atraindo um público diferente, Sim. entende? Que fica com menos medo de... Assim, cara, pode ser preconceito? É, até porque um bom profissional dentro do CrossFit, ele vai saber adaptar tudo. Só que é mais difícil e nem sempre todo mundo está preparado para isso. Sim. No Hyrox eu consigo colocar todo mundo para fazer. Então essa é a primeira distinção que eu tenho que fazer. Depois, dentro do Hyrox já, foi o que eu falei, modelo competitivo, esporte e a turma regular. E aí é muito importante eu diferenciar isso, por quê? Porque todo mundo acha que todo dia tem corrida. Ah, mas, pô, não vou fazer o Hyrox, porque todo dia tem corrida. Não, cara. Por que ele acha isso? Porque a prova do Hyrox consiste, basicamente, em 8 blocos de corrida com exercício funcional. Sim. De corrida com exercício funcional. De corrida com exercício funcional. Então, se repete 8 vezes a corrida junto com o movimento funcional, tá? E aí, o cara que joga hoje Hyrox na internet vai ver a prova. Não tem aulas regulares de Hyrox na internet. Tem o quê? Digita Hyrox no Google. Vai aparecer a prova Hyrox. E aparece isso. Aí o cara fala assim, cara, como que eu vou fazer sempre isso em toda aula? Não existe isso. É totalmente diferente. Sim. E é isso que a gente passa nos cursos. Até para os cabeçudos, tá? Dos profissionais de educação física que estão implementando nas suas academias. Porque acham que qualquer coisa com corrida é Hyrox. E não é. E na verdade não é. Não é. Entende? Por quê? Tudo que existe nas aulas do Hyrox estão ligados de alguma forma à melhoria de tudo isso que eu falei da prova. Mesmo que você nunca vá fazer a prova. Sim. E não necessariamente, quer ver, vamos lá. Eu fui do triatlo. Fiz um Ironman completo, fiz um meio Ironman. Pô, irmão, tu acha que toda vez eu treinava para fazer 3.900 de natação, 3.900, já até me esqueci a distância, 3.800 de natação, 180 de bike, 42 km de corrida. Imagina, qual é o teu treinamento? Todo dia é isso. Impossível, irmão. Sim. Eu demorei 12 horas pra fazer um Ironman. Imagina treinar. Não, você vai pegar partes. Então eu gosto muito dessa analogia, por quê? Porque tem dia que eu nadava, tem dia que eu corria, tem dia que eu pedalava, tem dia que eu corria e nadava, tem dia que eu pedalava e corria. E isso para poder formar uma preparação para algo maior. Sim. Tá? Aí transfere isso agora para nossa realidade do Hyrox. As aulas regulares são pequenos pedaços da prova e não necessariamente com os movimentos da prova. Uhum. Porque eu posso fazer movimento de remada curvada e o padrão de movimento de remada curvada é o mesmo padrão de movimento de puxar o sled pela corda. Sim. Entende? Eu posso fazer movimentos de agachar e desenvolver, tipo o thruster, com pesos, ou que é o mesmo padrão de movimento de jogar a bola no alvo, do all ball. Sim. Então, assim, tem muita forma. Eu agachar normal fortalece minha perna para fazer o lunge. Então, foi até bom você estar falando isso, só pegando esse gancho. Falei. Pela questão do preparo, né? Como que deve ser o preparo para a galera que busca o Hyrox, né? Por exemplo, eu posso fazer um treino de musculação, deve ser conciliado um treino de musculação, eu devo priorizar mais o cardio, eu devo fazer um trabalho de força específico. Como que funciona isso? Tá, cara, depende muito dos objetivos, né? Depende muito dos objetivos. A gente tem alunos lá de 13 anos, vou falar pela Brook Recreio. De novo, eu tava brincando ali, claro que a gente divulga, mas eu tô brincando, mas a gente hoje, pelo menos no Rio, a gente é a única academia que tem o quadro completo de aulas. Sim. Com Hyrox. Por que eu estou reforçando isso? Porque faz com que eu tenha uma quantidade de alunos maiores e com que a gente tenha uma janela de diferenciação de alunos de uma forma tão heterogênea, tão diferente, que faz com que a gente consiga visualizar objetivos muito diferentes. Eu tenho crianças de 13 anos até senhores de 80 anos. Sim. Treinando.
E aí, talvez, uma pessoa que só quer qualidade de vida, Lucas, ele não tem por que, de repente, complementar com a musculação. Sim. Tem gente que chega lá hoje e fala assim, cara, nunca treinei nada. Pra que eu vou complementar com a musculação? Sim. Se ele treinar 3 vezes na semana no Hyrox, é melhor do que ele fez a vida toda, que foi nada. Sim, com certeza. Entende? Sim. Então, seria mais ou menos por aí. Ah, não, aí eu começo a evoluir. Olha só, eu já treino há um tempo, tô com acompanhamento de um nutricionista, tenho um ortomolecular próximo, quero emagrecimento, tô tomando um Monjaro da vida. Ué, cara, como que é? Eu falo, vamos lá, quantos dias na semana você tem? Uhum. O que você tem de disponibilidade? Sim. Consegue fazer 5 vezes na semana? Consegue fazer 4? Consegue complementar fazendo um treino de musculação de 30 minutos? Pô, consigo, porque o objetivo mudou. Sim. Ah, quero ser atleta, quero competir e performar, melhorar meus tempos na prova. Vai ter que fazer treinos acessórios. Sim. E aí eu posso entrar pra você e falar assim, pô, mas quais são os treinos acessórios? Depende, tá? Mas principalmente, ainda assim tem objetivo. Olha como que é. Por isso que eu falo que a individualidade é sensacional dentro da educação física e é muito difícil, às vezes, você ser assertivo sem conhecer o que cada um necessita. Porque o cara ainda pode falar assim, eu quero fazer musculação, mas por questões estéticas e não para performar numa prova. Sim. Se for para performar numa prova, ainda que eu fale para ele fazer um treino acessório, vai ser diferente o que ele vai fazer na musculação para uma pessoa que visa estética. Com certeza. Entende? Porque, os objetivos são diferentes. Né? Porque se a pessoa hoje treina e pensa em performar, eu não tô nem aí se o bumbum da mulher está diminuindo. Porque é uma reclamação das meninas que por correr demais, aumentar, acaba dando uma secada. Uhum. Só que assim, cara, você diminui o percentual de gordura. E o bumbum é gordura também, muitas vezes. É claro que você tem como construir um glúteo, dar uma aumentada, beleza? Só que o trabalho disso é um trabalho mais específico. Então, se eu quiser treinar, não para performar, mas para que eu mantenha uma estética maneira de me afinei, mas mantive a musculatura, aí eu vou indicar a musculação de uma outra forma. E talvez para a mulher, a musculação seja mais específica para um glúteo, para um membro inferior, com um estímulo de carga, de sobrecarga externa diferente. Para um homem, talvez para um peitoral, colocando uma sobrecarga maior. Porque a gente trabalha até o floor press, que é um supino no chão, muitas vezes, ou a flexão, só que a sobrecarga externa, o peso, ele não é o suficiente para gerar uma hipertrofia grande. Porque dentro da literatura de educação física, eu vou ter que gerar uma questão que a gente chama de dose e resposta, que é o quão de estresse eu gero a musculatura ou a minha fisiologia ali ao sistema para que eu tenha uma resposta, ou hipertrófica, ou ganho de força. Sim. E às vezes, para melhora de condicionamento, o que a gente faz é bom, mas para melhor estética, talvez de uma forma genérica e holística, também seja legal. Mas, pô, eu quero um bíceps maior. Vai ter que treinar bíceps específico. Uhum. Porque eu não trabalho bíceps, a gente trabalha bíceps de forma secundária. Fazendo uma remada, fazendo uma puxada, sim. Entende? Toda hora o bíceps entra de forma secundária. Sim. Ele pode crescer? Vai trabalhar de forma isolada, no caso. Exatamente. Vai ver isso. Então, se eu quiser um volume maior, eu vou ter que trabalhar de forma isolada. Com certeza. Entendeu como é que é muito individual? Então, assim, não, agora eu quero performar. Aí eu vou trabalhar outra parada. Sim. E aí, se eu quiser performar, eu já vou falar assim, tá bom, quantas vezes por semana você está correndo? Porque se a prova de Hyrox, eu falei que são 8 estações. Sim. E qual o exercício que se repete? A corrida nas 8 estações. O que vai fazer diferença no seu tempo? Você diminuir o pace da corrida em cada estação. Sim. Então eu tô falando pra você, se você muda no pace de corrida de 6 para 5h30, pensa comigo. Eu tô falando de 6 para 5h30. São 30 segundos que eu ganhei. Fiz uma prova hoje, fiz tanto tempo, sei lá, 1h28. E eu fiz 1h28 e tive um pace de corrida médio de 6 minutos. Imagina que agora eu treine para a próxima prova, eu baixar para 5h30. Se eu baixar para 5h30, eu tirei 30 segundos. Vamos lá. Vou contar aqui 8. Ó. 1 minuto, se eu juntar esses dois. 2 minutos. 3 minutos. 4 minutos. Eu preciso não melhorar. Eu posso não melhorar em nada nas estações. Mas só melhorar em 30 segundos o pace. Eu já baixo 4 minutos. 4 minutos no meu tempo de 1h28, eu vou para 1h24. Sim. Tu entende que é muita... E querendo ou não, esse tempo é absurdo para você subir posições, ganhar posições no caso. Agora imagina pro cara que já tá lá galgando posições com muita gente. Sim. Entende? Às vezes a diferença é entre você subir no pódio ou não. Sim.
E o principal erro, Gurgel, dentro da prova, o que você avalia como assim, isso é cara, muito as bom. pessoas fazem isso assim e é uma coisa que é gritante. Isso já deveria já deveria estar enraizado para que não acontecesse. Eu lembrando das merdas que meus alunos Recentes, né? Porque inclusive teve agora, né? Várias. É que eu não vou dar o nome deles, que eles são legais, são pessoas boas. A gente gosta, eles já ganharam, até subiram em pódio, mas eles continuam falando besteira de vez em quando. Continua no mesmo erro. Cara. Vamos lá. Erros principais, ó. Um erro muito principal, ainda mais de novatos, tá? É queimar a largada. Como assim queimar a largada? A gente tem um túnel da Red Bull, bonitão, onde a gente espera ali por 5 minutos para poder dar a largada das baterias que vão... Sim. Irmão, aquilo ali te pilha tanto, joga a tua adrenalina tanto pra cima, porque é uma penumbra, luzes piscando, uma música arrepiante, uma tela lá de TV mostrando vídeos de provas do mundo inteiro. E no final ainda, um aqui, tô até arrepiado, fala assim, irmão, é bizarro. Eu gravei lá, eu tava em São Paulo agora, na última da temporada, trabalhando como head judge. E eu gravei um dia antes, dentro do túnel, quando eles estavam fazendo teste de iluminação. Porra, eu falei, irmão, olha que loucura. A minha boca tá ficando seca sem eu competir. Porque a parada te pilha. Pra quem gosta, pilha demais. E aí, 1 minuto final, é uma contagem regressiva, música, aí eles botam uma luz vermelha piscando igual coração. Tu. Porra, tá maluco. Aí tu vê todo mundo gritando do teu lado ali, daquela bateria, uma pista reta na frente. Aí tu ia fazer pra pace, a tua corrida de 1 km, do primeiro quilômetro, para 5,50, você vai no espírito de manada, tua primeira corrida para 4,20. Aí tu já matou ali. Aí tu chega no primeiro exercício, uma frequência no esqui, uma frequência de 182, altíssima. 190. Tu sai pra segunda corrida já abalado psicologicamente. Fala assim, irmão, se eu continuar tá me mantendo nesse pique, eu não vou chegar na 4ª estação. E aquilo já começa a te minar. Pô, tem uma coisa errada. Aí tu chega na segunda, tu tá ferrado. Na terceira, tu já quebrou. Acontece direto. E ainda tem mais 5. Tem mais 5, irmão. É uma maratona. Então, isso é o primeiro erro que a galera comete demais. E o outro erro, cara, é errar raio das entradas. A gente não conta voltas. Como assim? Se você pegar um mapa, imagina um retângulo da prova, tem um retângulo, eu corro em volta desse retângulo, tá? Sim. E aí no topo desse retângulo tem sempre 2 entradas, né? Uma entrada e uma saída. Um pórtico gigante de in e out. Uhum. A gente fala geral. E aí, dependendo da prova, a distância são 3 voltas, são 2 voltas e meia. Então a gente não conta voltas. A gente conta quantas passagens pela entrada, pelo in, por exemplo. Uhum. Dependendo da prova. Vai ser 2 passagens pelo in ou 3 passagens pelo in. Às vezes esses pórticos estão mais distantes, às vezes eles estão mais próximos. Então a galera ainda erra nisso. Por quê? Porque na primeira largada é num ponto diferente. Sim. Você passou pelo in uma vez, passou pelo in a segunda vez, a terceira vez você entra para ir para as estações, que é a área de transição. Aí quando você sai pelo out. E aí você tem que contar de novo o in agora. 1, 2, 3 para entrar. A galera erra isso. Ela erra essa contagem, porque conta a volta, não sabe mais em qual volta está. E quando erra, se você fizer a mais, menos pior. Agora, se você fizer antes, então, entrar antes... É, porque assim, se você fizer a mais, você não tem penalidade. Vai ser um tempo a mais computado, como se você tivesse demorado a entrar na estação novamente. Sim. Então, se você tem um pace de 4,5, show de bola. 5, talvez começando a ficar ruim. Sim. Porque se você correr uma menos, eles te imputam uma infração por você ter feito uma volta menos e você ganha 5 minutos a mais naquela volta ali, entendeu? E aí você fala assim, pô, mas uma volta não demora isso tudo. Eu sei disso, até porque não é 1 km e uma volta, né? É menos ali. E você ganhou 5 minutos por isso. Problema, chorou. Paciência. Então são os dois erros principais são esses, cara. Sim. Aí tem diversos erros, beleza, erros de que cada estação tem sua peculiaridade em relação às regras. Tá? O burp, tem regra de pé junto, sai, salta. Agora, erro, de uma forma genérica, são esses 2. Sim, bacana. E como que você avalia, né, hoje o Hyrox, assim, como esporte, né? Porque, como você falou, você pegou a curva do CrossFit quando o CrossFit estava em ascensão
e se tornou um esporte grandioso, né? A gente vê que hoje o CrossFit Games, por exemplo, movimenta muita gente. Sim. A procura, né, é muito grande. E o Hyrox está indo no mesmo caminho. Então, hoje, o Hyrox tem tudo para ser o esporte do momento, aquele esporte que, assim, a galera vai buscar também e vai ter uma crescente até maior? Sim, sim. Cara, então, eu vou até... Em cima disso que você tá falando, eu vou contar uma experiência que eu tive, né? Eu tenho uma parceria com a Red Bull hoje em dia. Uhum. E aí eu fui selecionado ano passado, em agosto, né? Na verdade, começou um processo seletivo ano passado, 25, sobre os 60 melhores coaches do mundo de Hyrox. Sim. E eu entrei nesse processo seletivo e fui selecionado, fui o único brasileiro. Vai parecer meio arrogante falar isso. Mas eu fui o único selecionado entre mais de 1.000 treinadores do mundo inteiro para poder fazer uma experiência que a Hyrox e a Red Bull proporcionaram na Inglaterra por 5 dias, dentro do circuito de Silverstone, lá onde a gente ficou no hotel lá e conheceu e entendeu do que eles queriam como treinamento. Tivemos diversas palestras e o esporte Hyrox, que eles queriam, tá? E aí eu fui selecionado, fui pra lá, fui pra Inglaterra, foi bem divertido. Acho que foi meu ápice dentro da educação física, porque Legal. A educação física me proporcionou, com tudo pago por eles. É bom avisar, porque eu pago umas pensões, vai que, né, queiram cobrar por estar indo pra Inglaterra. E é importante deixar claro que e você isso não esteja gastou um centavo. Não gastei um centavo e que isso fique no podcast, entendeu? Que fique. Vamos frisar essa parte, vai ser o primeiro corte que nós vamos soltar. Aumenta, tá? Então, assim, foi tudo pago, porque só tem, irmão, o quarto de hotel que eu fiquei é um grande parêntese. Tá maluco, irmão. Era apartamento aqui, sou do Recreio dos Bandeirantes, né? Mas tá maluco. E era de frente pro circuito de Silverstone. Sim. Eu tô contando só um pouco da experiência, eu vou entrar na pergunta porque você vai entender por que eu falei isso. A gente via os carros de corrida de Fórmula 1 correndo, eu tive a oportunidade de entrar no carro de Fórmula 1, eu tive a oportunidade de conhecer a Red Bull Racing, que é a fábrica e o QG da Red Bull a nível de Fórmula 1, que é uma das paradas mais tops que tem. Sim. A gente fez treinamento e a gente pôde correr dentro do circuito de Silverstone, correr a pé e fazer um treino, tipo um workout na garagem da Red Bull. Que irado. Tá maluco? Eu puxei. O meu sled pull foi um carro de Fórmula 1. Tá? Caralho, incrível. E por que eu conto isso? Porque lá eles falaram sobre a trajetória de crescimento do esporte que eles esperam, tá? E é muito legal falar isso por quê? Porque, de forma seca, o Hyrox quer ser um esporte olímpico. Ponto. Como eu falei, o Hyrox já existe há 8 anos. Esse formato é assim há 8 anos. O que mudaram foi composições de regra e porque o esporte evolui, as pessoas evoluem, chegam em diversos locais e as pessoas querem burlar uma regra ou outra, e aí as regras vão ficando mais rígidas e ajustando para que fique algo mais competitivo, melhor. Mas o restante, o padrão, o desenho da prova é o mesmo há 8 anos. E quem está por trás da força do Hyrox hoje, ao meu ver, esse é um ponto de vista meu, visto o que eu vi lá na Inglaterra, é a Red Bull. Tá? Existem 3... Pode falar o nome dos patrocinadores da Hyrox? Pode, se eles quiserem patrocinar, né? Vai que. São 3 fortes, né? Que é a Red Bull, Sim. a Amazfit, tá? E a Center, em cima de material. Hoje eu sou embaixador, inclusive, da Amazfit no Brasil. E a Red Bull, quando ela entra para poder fazer a base de algum tipo de esporte, ela não entra para perder, ou ela não entra sem um estudo, ou sem um porquê grande, né? Sim. Então ela representa só você pensar, quer ver? O skate, o surf, o street dance, são esportes olímpicos, cara. Quem estava por trás disso lá no início, muitas vezes patrocinando ou fazendo, era a Red Bull, tá? E lá, dentro do que eu vi, do que eles propuseram pra gente, né? Dentro da nossa experiência na Inglaterra, uma coisa que ficou muito marcante pra mim é o conceito que a Red Bull tem de NBD, que é o Never Been Done. Tipo assim, nunca antes feito ou nunca feito. Ela gosta de coisas que nunca antes foram feitas. Tanto que você vai ver aqueles vídeos loucos de um avião pousando no L ponto, um cara dropando de skate num balão. Sim. Então ela pegou e ela tá por trás da Hyrox com tanta força
que eu acredito nesse potencial de crescimento de que possa, sim, chegar a um esporte olímpico. E as coisas estão tendenciando isso. Junto com isso tudo, a gente vê um crescimento só no Brasil de uma prova de 1.900 atletas, na primeira prova, 2.000 atletas, para uma prova de 4.000 atletas agora. De setembro a... A gente está em quê? Em abril. De setembro a abril. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Em 7 meses, a gente teve um crescimento. A gente teve 4 provas no Brasil e cresceu dobrou, de 2 para 4. Sim. Se eu for pegar esse desenho, tá? Na Inglaterra, onde é um boom gigante, eles teve, a papo de 3 meses atrás, 5 dias de prova com 40.000 atletas. Nossa. O México, recentemente, teve um sold out, o esgotar de venda de tickets, de ingressos, em 3 dias, 5 dias no total, porque os afiliados podem comprar com 2 dias de antecedência. Em 5 dias, tinham vendido mais de 5.000 ingressos. Então, assim, isso é a curva de crescimento do esporte. Quando você pergunta assim, é o esporte do momento? É o esporte do momento, a nível de hype. Eu não posso falar porque a bolha da corrida é muito grande. Então, se eu fosse comparar, não tem como comparar, porque a corrida, sim, é o esporte do momento, se a gente for pensar. Mas se eu te falar sobre curva de crescimento, irmão, é absurdo. É absurdo. Então, assim, o que eu posso falar aqui pro profissional de educação física, o cara que não quer se antenar e entender o que é o Harris, ele vai perder dinheiro, porque é algo que vai dar possibilidade de ter pessoas querendo treinar. Sim. Entende? Como personal, eu dou personal de Hyrox, cara. Entende? O cara quer melhorar o Hyrox. E aí você vai treinar o cara com corrida. Só que aí você tem que saber sobre corrida. Sim. Aí você vai ter que estudar sobre corrida. Claro. Entende? E aí você vai ter que estudar sobre o Hyrox, porque o Hyrox é o objetivo fim. E se você não entender o que são as zonas, até você competindo, você tem muito mais autoridade para explicar algo que vai acontecer dentro da prova. Com certeza. Entendeu? Então, assim, para mim, é o esporte do momento. Todas as pessoas que fazem a prova do Hyrox, eles ficam viciados e já querem o próximo. Muito e bacana. por terem categorias, eu acho que vale a pena falar aqui, né? A gente, quando falou sobre ser inclusivo, né? Porque a gente tem as provas individuais e existem basicamente 2 categorias, o Open e o Pro. Sim. O Open e o Pro, eles só mudam no quesito sobrecarga, peso. A prova é a mesma, só que, por exemplo, no momento que eu vou empurrar o trenó, para homem no Open é 150 quilos de peso. Para o homem no Pro, são 200 quilos. Mulher no Open, empurrando o trenó, 100 quilos. Mulher no Pro, 150 quilos. E assim sucessivamente, em todas as cargas vão aumentando do homem. Sim. Tá? E aí a gente tem o Open e o Pro. Em cima disso ainda eu tenho duplas masculinas, posso ter a categoria de dupla, tem a categoria de dupla feminina e misto, homem e mulher. Eu tenho o quarteto, que é o relay. Então o quarteto é uma grande brincadeira, um revezamento. A gente já não corre mais todo mundo junto, cada um escolhe dois elementos da prova e faz aqueles 2 elementos com 2 corridas. Na dupla, a corrida é junto, a dupla corre junto e divide com estratégia livre o percurso, as estações. Isso aí. Os movimentos funcionais. Né? E além disso, tem categorias de idade, igual corrida. Nossa, bem legal. Então, assim, motiva o cara que gosta de performance, de competir, porque para quem gosta de pódio, ele tem chance de, se ele pega individual, 45, 50 anos, ele pode tentar ir para um pódio. No Open e no Pro. Se eu pego dupla masculina, por exemplo, a gente tem a Ale e o Brito, 2 alunos nossos que vão para o Mundial na Suécia, que são de 50 a 55 anos. Será que eu estou jogando para baixo a idade deles? Qual é a Ale e Brito? Se vocês olharem aí, ó, depois... Eu não lembro agora se são 50, 55, 55, 60. Enfim, eles se classificaram, subiram no pódio em primeiro, se classificaram por subir em primeiro na categoria deles de idade, dupla mista. Vão para a Suécia. Então, assim, entende? Que são pessoas que, eles são até oriundos do cross e não tem ninguém querendo fazer. E eles foram lá, botaram a cara, fizeram. Subiram e vão para o Mundial, cara. Entende? Nossa, Olha que maneiro.
realmente, acredito que desafiador, né? Não, Porque você chegar numa prova, você fechar um tempo para você subir o pódio, que já é extremamente difícil. Não é uma coisa simples. Vou fazer, vou correr, fiz aqui e vou subir no pódio. Sim, não, sim. tem toda a complexidade ali também. As dificuldades durante a prova e eles vão para a Suécia, né? Que, porra, ir para a Suécia... Não, tá maluco. Esquece. É baratinho também. Bom demais, né? Muito legal. Só pode eles, que estão com dinheiro sobrando. A Alia trabalha com finanças. Porque se eu passo pro Mundial, eu vou ter que pagar 16 mil de passagem. Vale lembrar que eu pago pensão e não posso... Eu pago pensão, não posso gastar isso, a não ser que fosse patrocinado. Tá bom? Agora vamos lá. Os pensamentos vão mudando, né? Você vai expandindo a mente, vai vendo que cada vez é mais importante fomentar o movimentar pessoas. As pessoas estarem treinando, estarem fazendo, independente da atividade, estarem buscando melhorias na saúde. Né? Cara, eu bato muito nessa tecla, eu me emociono de verdade falando sobre isso, porque assim, é sobre conectar pessoas, sobre você... As pessoas não estão ali só pelo treino, elas estão ali pela resenha. A experiência de treino é isso, entende? É bacana você estar falando isso, porque, por exemplo, eu vejo isso, né? Você treina com os seus alunos. Existe uma conexão que você cria com os seus alunos. Porque muitas das vezes os alunos acham que a gente... muito fácil, a gente tá ali, não treina, a gente só tá ali para ensinar e tudo mais. Quando você mostra que você vivencia aquilo ali, você cria aquela conexão com ele, né? De que eu estou passando pela mesma coisa que você. É isso. E eu acredito que realmente isso é um diferencial. Porque chega ali, por exemplo, as pessoas estão vendo, caramba, o Gurgel, mas ele tá treinando. Igual a todo mundo. Tipo, tá todo mundo sofrendo junto. Sim. E para ter aquela conversa ali, aquela conversinha saudável, né, de alguns segundos, onde você brinca, ele brinca, e acredito que isso também deixa o ambiente mais acolhedor e a pessoa acaba optando ficar ali por isso, né, que é um diferencial. Então, é importante a galera ter essa consciência, né, de que o Gurgel, por exemplo, ele tá ali não só buscando números, ele quer pessoas... vivas, vamos dizer assim. Ele quer pessoas se movimentando, ele quer diminuir o risco de doença na vida das pessoas, ele quer antecipar os problemas, e eu acho que isso é muito bacana, é um diferencial. Cara, e é legal a gente falando isso, porque às vezes as pessoas não sabem. Só que mesmo sem elas saberem, de forma inconsciente, a gente consegue refletir isso. Sim. E eu recebo muito feedback maneiro, falando assim, cara, é isso que você está dizendo agora, que eu sem perceber fez com que eu ficasse aqui. Sim. E é sobre isso, é sobre pessoas. E a gente conectar, e a galera resenhar, e estar feliz de estar ali, estar num ambiente saudável de conversa e saudável de amizade. Treta vai ter, irmão, é família, tem gente que não se gosta. Sim, então. sim. Mas assim, é sobre isso. E faz diferença, Eu tenho falado muito isso, coloca energia, aonde você colocar energia de verdade é muito difícil dar errado. Sim. É muito difícil dar errado se você coloca energia verdadeira ali. Sim. Entendeu? O quanto você quer aquilo ali, o quanto você vai disponibilizar para se empenhar para aquilo ali acontecer, né? Então agora eu queria que você finalizasse, Gurgel, passando uma mensagem para a galera, sabe? Eu gosto muito da frase que tempo não tem preço, tem valor, né? E eu queria que você falasse para a galera, deixasse uma mensagem bem legal aí, independente de ser voltada para o Hyrox ou voltada para as pessoas se movimentarem, mas que você falasse aí, encerrasse aí esse bate-papo que foi super produtivo, bem bacana, mas com uma mensagem legal aí para a galera que está assistindo a gente. Beleza. Essa parte eu nem me preparei, eu podia ter procurado uma parada maneira. Eu improvisei essa agora, viu? Tá vendo? Como se eu tivesse me preparado. Pessoal, foi tudo espontâneo, tá? Ele me passou foi tudo verdadeiro, autêntico. É verdade. E é por isso que dá certo, né? Porque ele me passou um roteiro, eu tenho certeza que... Gurgel, dá só uma olhadinha aqui, ó, é rapidinho. Aí ele mandou assim, Lucas, é impossível falar em 1 hora. Eu falei, não tem problema não. Passou, eu até olhei e falei, passa um pouquinho. Vamos lá, cara, eu tenho algumas... Eu vou falar o que eu levo, a forma de eu levar a minha vida, tá? Tem 2 coisas que eu levo na minha vida que eu acho que se refletem em quem eu sou, talvez, né? São 2... E foi aprendizado no longo do tempo, né? Um termo que eu gosto muito, que eu falo que o medo é uma doença. Como assim o medo é uma doença, cara? Porque o problema não é você ter medo, o problema é o medo de paralisar. E às vezes a gente deixar de fazer alguma coisa com receio de que vai dar errado, te paralisa e realmente você não consegue coisas maiores porque você teve medo, cara. E assim, medo de fazer, porque o julgamento das pessoas, a crítica das pessoas.
Então eu escutava muito assim, Gurgel, você vai sair de um concurso público, você vai sair da polícia. Eu falei, vou. Aí eu escutava assim, você é maluco, porque eu falei que ia sair. Só que lá dentro da polícia eu escutava assim, caraca, Gurgel, eu tô um cara que estuda beça, tu é maluco de estar aqui dentro. Então se eu ficasse lá dentro, eu era maluco porque eu tava lá dentro. Se eu saísse, eu era maluco. você saiu. Então vai te catar, pô. Não, vai pro inferno não, cara. Porra, irmão, faça. Sim. Faça que a crítica vai existir, irmão. Sim. Faça. Tem que começar a fazer, irmão. Tem que começar a fazer. Então, assim, o medo é uma doença. Isso é uma doença. A galera tem medo de fazer. Então, Gurgel, muito obrigado. Foi um bate-papo super produtivo. Foi muito legal ter a sua presença aqui. Muito saudável. Muito tá? divertido, muito cara. divertido. Que legal. Com certeza terão outras oportunidades, Maneiro. tá? Mas muitíssimo obrigado. Valeu. A gente vai se ver aí, com certeza, muitos e muitos dias, Vai. muitos e muitos treinos, tá? Esse copo eu ganho? Eu tenho que falar ao vivo, porque vai que ele não dá. Calma aí, esse copo Esse copo aí, ele vai me persuadir a levar esse copo, tá? Ele curtiu, ainda tá fazendo uma propaganda bem legal, tá? Depois ele vai tirar uma foto fazendo isso. Vou fazer. Mas não tem problema. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast O Jogo. Vejo vocês no próximo. Até lá.